Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre duas informações sobre a ansiedade que eu acho muito importante vocês saberem. Então, já pega o teu cafezinho e bora lá conversar. Gente, a primeira informação é que todo mundo tem ansiedade. Então, como assim, Giovana, todo mundo tem ansiedade? Porque, gente, a ansiedade, ela é uma resposta emocional e também fisiológica que o nosso corpo emite frente a algum desafio. E ela é inerente à nossa experiência humana, ou seja, faz parte da nossa humanidade a gente ter ansiedade. Ou seja, todo mundo em algum momento vai sentir ansiedade. Então, todo mundo tem ansiedade. Agora entra a outra informação que complementa essa, que é que a gente pode entender a ansiedade de duas formas didáticas: a ansiedade funcional e adaptativa e a ansiedade patológica ou disfuncional, ou também transtorno de ansiedade generalizada, enfim. E o que é que diferencia uma da outra? Dando uma pausa para te perguntar se você já está inscrito aqui no canal. E se você ainda não estiver, eu te convido a se inscrever aqui no canal também. Para você que não me conhece, eu sou a Giovana. Aqui no canal eu gravo conteúdo sobre relacionamento, saúde emocional, vida com Deus, crescimento, mentalidade, enfim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não sai desse vídeo sem se inscrever, tá bem? Me dizer aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto da ansiedade, tá certo? Mas não vamos demorar, vamos voltar logo pro vídeo. Quando a gente fala da ansiedade funcional ou adaptativa, a gente tá falando daquela ansiedade que te faz funcionar, ou seja, é ela que, por exemplo, faz com que você não procrastine uma atividade que é tão importante. Quando você tem uma prova, faz com que você se prepare para essa prova, ou seja, faz com que você se antecipe, faz com que seu corpo emita sinais de alerta quando, por exemplo, você percebe uma situação de perigo. Então você percebe que todas essas situações são situações comuns que você sente ansiedade e que faz com que você haja para que você execute uma determinada tarefa. Agora eu quero fazer com vocês um exemplo de quando que a ansiedade ela é uma ansiedade funcional, por exemplo, e te emite sinais de alerta. Vamos lá. Eu quero que vocês imaginem que vocês estejam em uma floresta, sozinhos nessa floresta, você está andando tranquilamente e de repente você ouve sinais de alguns passos, galhos quebrando, enfim. Automaticamente o teu corpo ele vai começar a emitir sinais, então o teu coração vai acelerar, a tua pupila vai dilatar, a tua corrente sanguínea vai fazer com que você tenha mais agilidade para correr, então sua respiração ela fica mais ofegante, então é como se, poxa, eu acho que pode ter uma onça aqui, então o meu coração, o meu corpo ele já vai começar a se preparar para que eu possa fugir, então é como se fosse o teu sistema de luta ou fuga, então é como se fosse de fato o teu sinal de alerta que está te alertando sobre algo que pode acontecer, que pode ter uma onça ali, que você precisa se preparar para você correr, se proteger e procurar um local seguro. Então você percebe que esses são sinais típicos de ansiedade em uma situação que faz ali um certo sentido. Porém, possa ser que nessa floresta não tenha sido uma onça que tenha andado ali e feito aquele barulho. Pode ter sido, sei lá, um gato, alguma outra coisa, mas o teu cérebro automaticamente interpretou que ali de fato era uma onça que você já ia se preparar para correr. Agora eu vou citar um outro exemplo que é bem mais assim da nossa realidade, que pode fazer com que você entenda essa questão de como que a gente diferencia uma ansiedade que é funcional, uma ansiedade que está mais ali pro lado patológico, disfuncional, enfim. Vamos supor que você tem uma amiga ou um amigo que vocês estudam juntos na mesma turma, tem os mesmos professores, são as mesmas matérias, enfim. E aí esse professor, ele passa uma prova para vocês fazerem. Você vai estudar, recebe aquela notícia e vai dizer, não, agora eu vou estudar, vou preparar meu cronograma, vou estudar com antecedência para que no dia da prova eu saiba do conteúdo e consiga fazer. E aí chega o dia da prova, você faz a prova, lembra de tudo que você estudou e tudo ok. Porém, o teu amigo, ele recebe essa outra informação, essa mesma informação que você recebeu, e interpreta de uma outra forma. Então, quando ele recebe a notícia, já começa, meu Deus, eu vou tirar nota baixa, esse assunto é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. E aí, ao invés de ele conseguir se preparar para a prova, ele se sabota. E aí, quando chega no dia da prova, ele tá tão nervoso
tão nervosa que ele esquece de tudo que ele havia estudado, enfim, né, o que ele havia conseguido estudar, e aí muitas vezes não vai ter um resultado positivo na prova. Então vocês percebem que foram duas pessoas com as mesmas informações, mas interpretações e reações diferentes. E aí é onde entra a parte da ansiedade, que já passa a ser disfuncional, e em muitos casos patológica, né, a depender ali da duração, enfim, da intensidade dos sintomas. Então, a ansiedade patológica, ela já ultrapassa esse limite. Então, assim, muitas pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada, elas vivem em estado de alerta. O que é isso? É como se o sistema de alarme dela não desligasse. Então, o que é para funcionar em situações específicas fica o tempo todo, ó, ligado. Então, o tempo todo ela está pensando que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, ou se, por exemplo, alguém sai de casa e demora a chegar, ela já pensa em todos os cenários catastróficos assim possíveis. Enfim, então você percebe que que ultrapassa ali o limite. Então, as reações físicas são extremamente intensas. Então, quando a gente parte para a ansiedade, que é disfuncional patológica, a situação em si não é para causar todos esses sintomas, entende? Então, assim, as reações não correspondem com a situação em si. Então, você percebe que há uma desproporcionalidade ali da situação para com as reações. Aí, muitas vezes, nesses casos, é sim necessário o tratamento, né, com a psicoterapia. Às vezes, vai ser necessário uma medicação ali, a depender da análise do psiquiatra, né? Enfim. Outro ponto também para a gente entender a ansiedade é que ela está intimamente ligada à preocupação. E o que é a preocupação? São pensamentos disfuncionais em relação a um problema em potencial. Então perceba, há um problema em potencial, não necessariamente é um problema, mas você se preocupa com algo que pode vir a ser e pode não vir a ser. E aí, se a gente parar para pensar, a preocupação dificilmente está relacionada com desfechos bons. Normalmente, a regra é pensar em desfechos ruins. E aí, o livro que eu utilizei para gravar esse vídeo é o livro Lidando com a Ansiedade, que é um livrinho rosa. E ele traz um exemplo muito interessante em que ele diz assim, que a preocupação é como se fosse um disco arranhado, em que ele fica constantemente girando ali, né? Mas não está avançando. Então, é justamente isso que a preocupação faz com que a gente viva. São pensamentos constantes na nossa cabeça ali, um disco arranhado, girando, girando, girando. E você não avança, fica preso ali naqueles pensamentos. E outro ponto também sobre a preocupação é que muitas vezes ela está acompanhada e ligada com a ruminação. E o que é você ruminar? É você ficar constantemente relembrando coisas que aconteceram no passado. Então é você ruminar. É você, por exemplo, cometer um erro no passado e aí você não consegue parar de pensar naquilo que aconteceu e você fica constantemente trazendo à tua mente e remoendo, usando outra palavra para ficar mais fácil de você entender, você fica ali, ó, remoendo aqui na sua cabeça, Você cometeu um erro e você fica pensando. Quando a gente fala em preocupação, normalmente a gente atrela a algo futuro. Então, eu estou preocupada com o que pode acontecer, com isso que eu quero viver, que eu acho que não vou conseguir. Enfim, já a ruminação, a gente fica trazendo coisas que aconteceram, né? E a gente muitas vezes não consegue se desvencilhar desses pensamentos, fica preso nesses pensamentos, tanto do passado quanto do futuro. E aí, essas ruminações, elas também, por exemplo, essas ruminações de pensamento de coisas que aconteceram no passado, também podem se tornar preocupações futuras, porque pensa, você fez algo no passado, e aí não foi bom, e você fica ruminando, mastigando isso, e aí você começa também a se preocupar em não fazer ou com medo de que isso aconteça novamente no futuro. Então, se você perceber, é um limbo de pensamentos que vêm à tua mente e que começam a te trazer bastante sofrimento. Mas a boa notícia é que existe solução, é que existe tratamento, sim. Então, nós temos aí diversas ferramentas que são disponíveis
para que a gente possa estar trabalhando essas nossas questões, né, ansiedade, enfim, algo que é tão impactante, prejudicial, quando ela passa ali desse nível da normalidade, da funcionalidade e começa a ter um impacto muito significativo nas nossas vidas. Certo, gente? Então, assim, esse vídeo foi mais com o intuito de mostrar para você de fato o que é e entender um pouco como é que funciona essa questão dos pensamentos, da ansiedade, o que é uma ansiedade que é funcional, o que não é, enfim, e quando que a gente percebe que precisa procurar ajuda. Então, quando você percebe que a tua ansiedade já está no nível que está atrapalhando demais a tua vida, te impedindo de viver, de se relacionar com as pessoas, enfim, chegou a hora, tipo assim, de não postergar, realmente procurar ajuda e não ter vergonha de fazer isso. Porque eu acredito que o maior ato de bondade que você pode fazer é por você mesmo, é cuidar de você mesmo para que você esteja bem, para que você possa ser suporte também para outras pessoas. Enfim, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei aqui, tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, tá bem? E eu aguardo vocês no próximo vídeo.